Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é quarta-feira, 26 de maio, e a igreja celebra o dia de São Filipe Neri, presbítero. O Evangelho de Marcos está no capítulo 10, dos versículos de 32 ao 45. Os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com eles. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias, ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate para muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para os discípulos, é muito complicado ver Jesus falando do seu fracasso. Ser perseguido, ser entregue nas mãos dos pagãos, ser torturado, morrer. Para eles, como para todos os judeus, o Messias haveria de se manifestar ao mundo, ladeado do seu exército, que haveria de fazer cair por terra os inimigos de Israel e estabelecer o seu reino. Diante da opressão que eles viviam nas mãos dos romanos, o Messias destruiria os romanos, libertaria Israel, e o seu reino de glória para Israel nunca mais teria fim. Eles seguem Jesus na esperança de que tão logo o exército celeste se manifeste e Israel veja o Messias no poder, os romanos derrotados. Escutar Jesus falar do seu fracasso, para eles é motivo de espanto, até de medo. Porque por mais que Jesus diga que no 3º dia ele ressuscitará, os apóstolos não compreendem o que é ressurreição. Eles não entendem o que Jesus quer falar sobre isso. Tanto eles não entendem por que Israel vai ser redimida pela morte do Messias e não pela sua glória, que Tiago e João se aproximam do Mestre para pedir que quando o seu reino se manifestar, eles têm o privilégio de sentar um à sua direita e um
à sua esquerda. Vejam vocês, Jesus está falando de aniquilamento, despojamento, entrega total, e os dois irmãos estão pensando em gozar de privilégios quando o reino chegar. Sinal que eles não entenderam nada do que é o reino. E os apóstolos que ficam bravos com os outros dois, não ficam bravos porque eles não compreenderam o que é o reino de Deus. Ficam bravos porque eles estão querendo tirar prestígio da situação, estão à procura de privilégios. É como se eles tivessem se sentido traídos, os dois estão passando a perna neles. Por isso Jesus chama os 12 à parte e vai dizer a eles que eles não devem estar no grupo à procura de privilégios. Porque o Filho do Homem não veio a esse mundo para ser servido, mas ele veio para servir. E quem quiser fazer parte do seu reino não deve estar à procura dos privilégios que o mundo pode oferecer. Não deve desejar que as pessoas lhe sirvam, mas deve ser capaz de se colocar no último lugar e ser o escravo de todos. Porque aquele que segue o Cristo deve ter como único propósito servir aos irmãos. Deve ter como único propósito assumir também o desapego, o despojamento, o aniquilamento do Cristo. Neste mundo, não podemos querer ser grandes, porque os grandes deste mundo passam quando este mundo passar. Nós devemos querer a grandeza no coração de Deus. E a grandeza no coração de Deus nós conquistamos não por ter privilégios neste mundo, estando à direita ou à esquerda do rei. Mas a grandeza no coração do Pai nós adquirimos quando somos capazes de servir aos irmãos na gratuidade, somente por amor. Aqui eu trago um exemplo. Se você perguntar a uma mãe trabalhadora quantas horas extras ela fez ao longo daquele mês, ela vai saber te dizer direitinho, fiz 12 horas, 20 horas, 3 horas, 4 horas. Mas se você pergunta à mãe quantas fraldas você trocou no seu filho esse mês, ela não vai saber te dizer. E sabe por quê? As horas extras ela sabe porque aquele trabalho é remunerado. As trocas de fralda ela não sabe porque aquele trabalho foi feito na gratuidade. Aí eu pergunto a vocês, aonde está o verdadeiro amor? Em saber as horas trabalhadas para ser remunerada? Ou não se importar com a quantidade de fraldas trocadas, porque tudo isso foi feito por amor? O amor está na entrega, no auxílio, sem nada querer receber. Por isso, se eu troquei 10 fraldas, 20 fraldas, uma fralda, não faz diferença. Faria tudo outra vez, porque foi feito por amor. Agora, se eu não recebo pelas horas trabalhadas, eu não trabalho mais. Vocês estão vendo? O verdadeiro amor parte do princípio da gratuidade. Assim deve ser a nossa atitude diante do reino de Deus. Quando descobrimos que Deus é amor e o amamos de verdade, nós não estamos preocupados com as gratificações. Nós estamos preocupados simplesmente em servir. Que a gente possa então desaparecer
e deixar que em nossos gestos Cristo seja revelado ao mundo. Este é o projeto do Reino de Deus. Isso é ser grande para Deus. Pequenos aos olhos dos homens, mas com gestos grandiosos que transformam a vida dos homens e sem os quais os homens não conseguem se entender, sobreviver. Porque sem amor não dá. Que nós possamos assimilar bem o que é ser servo do Reino de Deus e que a partir de hoje seja esta a nossa prática. Pela intercessão de São Felipe Neri, abençoe-vos Deus de amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.